Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, eu tô mostrando pra vocês a decoração de um bolo para 10 pessoas de massa de chocolate, tá? Essa é a nossa massa de pandeló, tá? Eu tô mostrando pra vocês como é que ela tá bem macia, tá bom? É a nossa massa de pandeló aqui que a gente usa na nossa confeitaria. É a nossa massa coringa, na verdade, né? Porque a gente usa ela para todas as nossas encomendas aqui. Ela é assada com o papel manteiga no fundo, tá bom? Para poder não grudar na forma. Eu não passo nenhum desmoldante, tá? Na lateral da forma, só papel mesmo no fundo. Aí é o nivelador de bolos, né? Eu uso esse nivelador de bolos para poder conseguir cortar as fatias certinha, né? Aí eu coloco aí o tamanho que eu desejo, né? E vou passando ele fazendo o corte da massa, que nem eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Lembrando que ele tem que ficar encostando as pontas dele na bancada, tá bom? Para poder sair certinho, retinho, tem que encostar na bancada as pontas do nivelador. Essa aí é a forma que eu usei. Essa forma tem 10 centímetros de altura e tem 17 centímetros de diâmetro, tá? É a forma que eu uso aqui para fazer bolo, que serve de 10 a 12 pessoas, tá bom? É o que a gente costuma fazer aqui na nossa loja. Aí a gente tem essa bobina, tá? Que eu uso de saquinho para poder fazer a prensagem dos bolos, ok? Eu gosto de usar esses papéis, esse saquinho, na verdade, porque o bolo ele não gruda na forma e fica mais fácil de tirar ele para fazer a decoração depois, porque eu uso a técnica de prensagem. Então eu compro esses saquinhos, normalmente eu costumo comprar eles lá no Ceasa, que é o centro de distribuição aqui que a gente tem aqui, né? Eu compro lá essa bobina maior porque eu acredito assim que fica mais em conta, tá? Do que comprar em supermercado. E também porque eu posso comprar maior, né? Então ele serve para vários tamanhos de bolo que eu faço. Então nesse caso aí eu parti, né? Esse saquinho em duas partes. E uma das partes eu coloco ela na forma dessa forma. E aí eu vou começar a prensagem do meu bolo, a montagem dele, tá? Pega a parte de cima do bolo, tá? A parte que é de cima e coloco ela no fundo da forma, porque na hora de desenformar, né, vai ser virado ao contrário esse bolo. Então eu pego a parte que é a parte de cima e coloco ela no fundo da forma, tá? Bem simples de fazer. Aí eu tô ajeitando, tá bom? O saquinho e também a massa no fundo da forma, bem colocada, tudo certinho. Agora eu vou colocar a calda no nosso bolo, tá bom? Eu uso leite condensado com água, não uso mais nada, só misturo esses dois, leite condensado com água. Vocês podem colocar 2 dedos de leite condensado e o restante da bisnaga de água, tá? Água filtrada. Então aí eu tô molhando, tá, gente? Umedeço bastante, porque essa massa minha é uma massa muito boa, ela aguenta molhar bastante, ela não desmancha, não racha, não trinca, tá bom? Então, a massa molhadinha aí pra vocês. Aí, tô mostrando pra vocês o nosso recheio, tá bom? Nosso recheio de leite ninho. E aí, gente, nessa manga eu tenho chantilly, tá? É um chantilly batido com leite em pó, que eu coloco, eu deixo ele bater bem firme, tá bom? E eu pego ele diretamente da batedeira, bem firme, sem fazer texturização nele, e coloco ele na lateral da forma, que nem vocês estão vendo aí, olha. Por que que eu faço isso? Esse chantilly firme batido, colocado na lateral da forma, vai ajudar o meu recheio a não escapar, se caso ele tiver mole, né? Não é o caso desse meu. Mas principalmente para tempos de calor, eu gosto de colocar aí esse chantilly na borda para que o meu bolo dure muito mais tempo, perfeito na mesa do cliente, tá bom? Para evitar qualquer transtorno, qualquer problema aí com o recheio, porque é muito feio quando você decora o bolo e fica aquela barriguinha de recheio, né? Então, para que isso não aconteça, para eu ter certeza de que vai estar certinho, eu coloco essa barreira eu chamo de barreira de contenção com o chantilly, tá bom? Na verdade, o chantininho, que é chantilly batido com o leite em pó, ok? Nesse bolo aí, então, o recheio é leite ninho com morango. Gente, eu lavo o morango e deixo ele bem sequinho. E eu pico ele na hora de colocar no bolo. Vocês estão vendo aí que eu pico ele na hora. Eu pego ele da vasilha e vou picando e colocando, tá? Porque assim ajuda o morango a não soltar água, tá? Porque se você deixar o morango cortado, parado por muito tempo, ele solta muita água.
Então eu faço o seguinte, eu coloquei o recheio de leite ninho embaixo e tô picando morango e colocando em cima desse recheio de ninho, tá? Você pode ver que eu não tô picando ele muito pequeno, não. Eu pico ele em tamanhos um pouco maiores, justamente para poder evitar dele soltar muita água, tá? Mas morango é uma fruta fresca, então não tem como a gente evitar que ele solte a água dele. Ele vai soltar e não tem como evitar isso. Muitas pessoas gostam de misturar no morango açúcar para poder dessorar ele um pouco. Eu prefiro não fazer isso. Pico ele ali, in natura mesmo, na hora, coloco em pedaços maiores. E esse morango, ele vai ficar em contato com a massa do meu bolo, ou seja, a massa do bolo vai absorver, né, uma parte dessa calda que o morango vai soltar. Então, por isso que eu não me preocupo em dessorar ele com açúcar nem nada, tá certo? Aí vocês podem ver que eu tô pegando o segundo disco de massa e vou colocar ele encostado nesses morangos que eu acabei de picar. Porque, como eu falei, esse bolo vai ser virado ao contrário, né? Pra decorar. Então, essa massa vai absorver bastante aí a água do morango, tá bom? Ajeitando aí, então, o segundo disco na forma. Tá? Vou umedecer também bastante, tá bom? Sem medo de umedecer. É claro que a gente não pode exagerar, tá bom? Mas uma massa de pão de ló e ela precisa ser umedecida de forma adequada, tá? Não pode molhar pouco, porque senão o cliente vai ter um bolo mais sequinho, tá? Apesar de que esse aí com morango, o morango também ajuda a umedecer bastante a massa. Fazendo aí pra vocês a barreira de contenção novamente, tá? Esse chantilly não foi texturizado, lembrando para vocês que eu somente bati o chantilly com leite em pó e coloquei e bati bastante, até fazer um buraco no centro da batedeira e coloquei na manga e fiz aí a barreira de contenção, tá bom? Mais uma camada de leite ninho, uma camada bem generosa, viu, gente? A gente precisa lembrar que o nosso cliente, ele precisa sentir todos os sabores, né, do recheio e da massa. Então, é sempre uma camada bem generosa de recheio aí, tá certo? Então, novamente, eu vou colocar aí meus morangos. Colocando aí os morangos da mesma forma como eu coloquei na outra camada, tá? Gente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Tudo que eu coloco aqui pra vocês é aquilo que eu faço aqui no meu dia a dia, aqui na minha confeitaria, tá? Eu vou estar postando mais vídeos pra vocês aí. Porque a gente, né, vai trabalhando, vai atendendo os clientes e às vezes eu não consigo gravar tudo. Mas tudo que eu conseguir gravar de decoração, de prensagem ou alguma dica extra, eu vou estar colocando aqui pra vocês no nosso canal, tá certo? Então, por isso que eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem nossos vídeos. Dê um like no nosso vídeo se você gostou, tá bom? Se você... Eu tenho uma decoração bacana ainda que vai vir aqui pela frente. Espero que vocês gostem. Vamos acompanhando então. Aí a gente... Bastante morango, viu, gente? Se o cliente pediu leite ninho com morango, tem que ter bastante morango, viu? É assim que o cliente gosta e é assim que faz com que o cliente volte novamente a comprar com você, tá? Aí, nosso disco perfeito de pão de ló, tá? Cortado com o nivelador para ficar certinho, bem retinho. Eu levanto um pouquinho o saquinho aí, gente, para o saquinho ele não dobrar dentro das camadas, tá? Para depois acabar a gente tendo problema na hora de puxar. Então, eu levanto ele aí para poder ter certeza que ele não está dentro das camadas, tá? Prontinho, umedeci a parte de cima do nosso bolo, que no caso vai ser o fundo, depois que virar. O papel manteiga que eu tirei, gente, eu coloco ele assim por cima, para ajudar só a apertar, para poder deixar o bolo bem prensadinho, tá? E eu coloco também, costumo etiquetar, depois que eu coloco assim, eu ponho o nome do cliente, tá bom? Aí eu tô falando pra vocês se inscreverem aí no canal. Eu tô narrando o vídeo pra vocês porque eu acho que fica bem mais fácil, tá? Porque eu não gosto de conversar enquanto tô fazendo produção, tá bom? Então, eu só fiz o vídeo e aqui eu tô narrando pra vocês o passo a passo. Tá aí o nosso bolo desenformado, gente. Vocês conseguem ver aí as camadas certinhas da contenção que eu fiz? A barreira de contenção com chantilly. Tá vendo como é que ele deixa certinho, bem retinho o nosso bolo na lateral? Isso aí é ótimo porque aí não atrapalha na nossa decoração, tá bom? Aí eu fiz o chantininho também, tingi ele com o corante rosa, tá? E eu coloquei chantilly, eu texturizei ele com leite condensado para deixar ele com uma textura mais macia. E eu tô colocando ele aí na lateral do nosso bolo, tá? Coloquei o chantilly na manga de confeitar, com um bico, com a ponta da manga, eu cortei de forma um pouco menor, tá bom? Não usei bico, é somente para aplicar mesmo o chantininho na lateral do bolo.
E eu tô colocando aí essa camada na lateral do bolo e para poder fazer o alisamento, tá bom? Que esse bolo vai ser um bolo espatulado, tá certo? Eu vou trazer depois mais decorações de bolo espatulado para vocês por aqui, tá? Então eu tô abastecendo a manga para continuar. Deveria ter acelerado essa parte, mas tudo bem. Gente, lembrando que esse bolo ele ficou, vocês podem perceber que ele tá um pouquinho amassadinho aí, é porque na hora que a gente levanta o saquinho para o saquinho não entrar dentro do recheio, a gente depois tem que apertar mais um pouco esse bolo. E eu não apertei. Então, quando eu levantei o saquinho, o bolo, né, amassa um pouquinho. Mas isso aí não tem problema, tá? Que o chantilly, na hora aí da decoração, a gente resolve isso. Não tem problema nenhum, tá certo? Vocês podem perceber que aí em cima do meu bolo, eu não sei se na gravação aqui vai dar pra ver bem, mas ele tá super molhadinho, tá? A camada tá bem molhadinha, dá pra ver aí que não tem nenhum espaço sem estar umedecido, porque quando fica, a gente vê a massa de uma forma bem clarinha, sabe? E aí a gente pode ver que ele tá bem molhado. Então, aí terminando de aplicar, tá? Na parte de cima. Gente, eu gosto de aplicar com a manga de confeitar na lateral do bolo para poder a gente ter uma facilidade para poder espatular esse bolo depois, tá? Aí em cima não tem problema, mas na lateral é bom que a gente faça com a manga de confeitar para poder ter certeza absoluta da quantidade que você tá colocando de chantilly na lateral do seu bolo, que aí ajuda muito na hora de espatular, tá? É ótimo para poder fazer o acabamento depois. Aí eu peguei minha espátula, tá? E tô espalhando. Eu começo sempre por cima, porque eu gosto de espalhar o chantilly em cima do bolo primeiro, para depois vir fazer na lateral, tá? Mas isso aí é totalmente opcional, tá? Quem quiser pode começar pela lateral e alisar a parte de cima depois, sem problema nenhum. Até porque também, quando a gente passa a espátula na lateral do bolo, vai subir um pouco de chantilly, tá? E isso é normal. Então, mas eu gosto de começar por cima só para ter certeza ali que tá a quantidade de chantilly que eu tenho em cima tá certa, tá boa. E aí eu vou trabalhando na lateral do meu bolo, tá certo? Aí vocês estão vendo que eu tô com a espátula e minha espátula ela não tá encostando totalmente no bolo, é só uma parte dela, ela tá inclinada, tá bom? Aí uma parte dela, um lado dela encosta no bolo e o outro fica para fora, tá bom? Aí eu vou pegando das quinas e ajeitando, vocês podem ver que ali tem uma falha, né, que tá faltando um pouquinho de chantilly ali, mas isso aí a gente vai consertando até ele ficar bem certinho, bem bonito, tá bom? E aí, gente, essa parte aqui é uma parte que a gente precisa ter muita paciência, tá bom? Para alisar bolo é devagar, é com calma. Por isso eu indico para vocês nunca peguem um bolo em cima da hora para fazer, para que você possa conseguir fazer o seu bolo sempre com calma, você consiga fazer o seu bolo com tempo. Se tiver criança em casa, pede as crianças para assistir um desenho, para poder, né, brincar, fazer alguma coisa, tá bom? Para que você possa fazer esse momento bem devagar, tá certo? Aí, gente, eu limpei a espátula, tá? É sempre bom, antes de você passar a espátula novamente nas quinas, você sempre limpa ela, tá? Aí vocês podem ver que a minha espátula não está reta em cima do bolo. Perceba, olha, ela tá entrando inclinada, tá bom? Ela encosta uma ponta no bolo e a outra fica para fora. E aí eu vou puxando da quina para dentro do bolo, tá bom? Para poder fazer aí esse alisamento e fazer a nossa quina do bolo ficar bem bacana, bem bonita, tá? Aí eu tô usando essa espátula, gente, mas assim, espatular um bolo pode ser com qualquer desenho de espátula. Esse daí é do Cortadores da Lari, tá? Essa daí eu comprei pela internet, depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o site deles, tá bom? Eles entregam em qualquer lugar do país. Então, eu escolhi essa daí porque eu acho essa decoração que fica tão bonitinha, um detalhe bem bacana. É bem suave, tá? Não fica muito marcado, mas fica bem bonito, tá? Vocês vão ver aí depois. A minha câmera tá um pouquinho alta, mas eu prometo pra vocês que eu vou melhorando, tá, gente? A gente vai melhorando. É porque a gente que faz esses vídeos caseiros, né? A gente faz da melhor forma possível, tá? Aí vocês estão vendo que eu tirei um pouquinho só, viu, gente? Porque é bom a gente passar a espátula de forma inclinada também para não arrancar o chantilly do bolo todo, tá? É somente para poder corrigir o chantilly na lateral e deixar o desenho aparecer de forma bem bacana aí, tá? Eu fazendo a quina aí de novo, tá? Puxando sempre da quina para dentro do bolo.
com a espátula inclinada, tá certo? Depois vou gravar um vídeo com mais detalhes aí dessa forma de fazer. Apesar de que aí no YouTube também tem muitas pessoas que ensinam bem certinho essa parte aí, tá? Mas eu sempre faço isso, eu passo a espátula da quina para dentro do bolo. Sempre a espátula tá sempre virada pro meu lado e indo pro centro do bolo, tá certo? Ela fica inclinada, né, na quina e vai pro centro do bolo. Gente, assim, isso é treino, tá? Pra fazer uma parte de cima do bolo ficar lisinho, perfeitinho, é somente treino. É você fazer várias e várias e várias vezes. Eu indico para você que estiver iniciando agora na confeitaria, que você compre um bolo fake, né? Um isopor, na verdade. E bata um chantilly, faça o seu chantilly, texturiza, como se você estivesse fazendo realmente um bolo para um cliente. E vai testando esse alisamento no bolo, tá? Para ficar perfeito. Aí eu peguei no meu paninho, tá? Pra limpar a parte de baixo aí, tá? Do nosso pratinho. Gente, é muito importante. Parece uma bobagem, mas eu vou falar pra vocês, faz muita diferença, viu? Você deixar o prato bem limpinho, porque cada detalhe importa, tá? E o cliente, ele repara em tudo. Em tudo, principalmente agora que os clientes, eles têm, né, muitas opções de confeiteiros para poder atendê-los, então eles reparam em tudo. Gente, olha, aí um pequeno probleminha, porque eu esqueci de colocar para gravar na hora que eu tava borrifando esse pó da Fábia embaixo. Esse é o pó rosa da Fábia. Eu esqueci de gravar essa parte, eu só fui perceber depois que não estava gravando. Mas é bem simples, coloquei o pó da Fábia, esse pó rosa, na bombinha, coloquei álcool de cereais. Na verdade, eu coloquei a solução alcoólica da Fábia também, porque eu gosto de usar muito ela aqui. Aí tô mostrando pra vocês aí, ó, rosa seco, tá bom, gente? Eu usei esse rosa seco pra poder fazer esse acabamento aí embaixo na lateral do bolo. Ele e a solução alcoólica, nada mais. A proporção, a quantidade, gente, não tem uma quantidade certa. Você vai colocar um pouquinho do pó, vai colocar um pouquinho da solução e vai testar no paninho. Se escorrer, você precisa pôr mais pó. Se não escorrer, tá na textura, no ponto certo. Aí nessa outra bombinha eu coloquei o pozinho de brilho, tá? Nessa bombinha aí eu tirei o caninho dela, tá bom? Eu não uso ela com caninho. Eu tenho duas bombinhas aqui, uma eu uso com o líquido e a outra eu uso o pozinho seco. Tá aí então o pó de decoração, tá? Pérola, que eu usei para poder borrifar no bolo todo, para deixar o bolo com mais brilho, para ele ficar mais bonito, tá bom? Então eu coloco então na bombinha, sem o canudinho, a bombinha seca, tá, gente? Não use nada, não use álcool de cereais, nem a solução alcoólica na bombinha, que você vai borrifar somente os pós secos. Tem que ser uma bombinha separada, ok? Então eu tô aí borrifando, tá? Na bombinha eu virei ela de cabeça para baixo, porque eu tirei o caninho dela, né? Então aí a gente tem que usar ela de cabeça para baixo. E eu tô aí borrifando todinho o nosso bolo com esse pó perolado então, tá certo? Na verdade, pode ser a cor que vocês quiserem. Eu usei esse daí porque ele é muito lindo. Ele deixa um brilho bem bacana e não interfere na cor do bolo, tá certo? Por isso que eu usei ele, porque eu gosto muito. Gente, eu uso esse pó em quase todos os meus bolos de menina, de criança. Eu amo deixar os bolos com brilho, tá certo? É claro que é totalmente opcional para vocês aí, mas vocês vão ver a diferença que faz. Que coisa mais linda que fica esse bolo finalizado com esse brilho maravilhoso. Tá certo? Aí eu tô colocando mais, tá, gente? Colocando puro, tá vendo? Sem nada, não tem álcool nem nada na bombinha, no caninho aí, tá? Nesse potinho. Somente o pozinho de brilho pra gente poder deixar esse bolo maravilhoso, ok? Aí colocando, tô fechando aí a nossa bombinha. E taca ali brilho nesse bolo, gente. Fica a coisa mais linda do mundo. Eu, pelo menos, gosto muito de usar. Fica maravilhoso. Gente, esses bolos estão muito em alta. Aqui na nossa loja a gente faz demais esses bolos espatulado com os pós de decoração. Não precisa ser apenas o da Fábio, tá? Eu uso da Fábio porque eu gosto. Mas a Sugarashi também tem uns pós maravilhosos. Eu também tenho alguns aqui. Pode ser da marca da sua preferência, tá bom? Mas é porque eu realmente gosto bastante dos pós da Fábio. E tô aí tacando brilho nesse bolo para ele ficar perfeito, maravilhoso. Gente, lembrando que na precificação dos seus bolos você tem que colocar esses pós aí, tá? Porque a gente usa muito pó
nesses bolos que são espatulados com esses brilhos aí, com esses pós de decoração, tá? Então, vocês precisam precificar bem o bolo de vocês para que vocês não tenham prejuízo, tá bom? Aí tirando então, né, o excesso que cai, porque não tem jeito, né, gente? Cai mesmo na nossa bailarina, espalha pela cozinha inteira, a gente fica toda brilhando depois de fazer esse tipo de decoração, não tem como. A gente fica purpurina pura, mas vale a pena, tá? O resultado final é maravilhoso, tá? E aí eu vou limpando com meu paninho, gente, esse pano, ele tá úmido, tá? Eu molhei ele, tirei o excesso de água e tô passando aí, tá? Ele aí para poder tirar esse excesso que ficou embaixo, tá bom? É bom lembrar que tem que ser o paninho úmido para poder tirar bem esse excesso, porque senão você vai só ficar espalhando o pozinho aí no prato e não vai remover ele direitinho, tá bom? Isso aí, gente, palito de dente, tá? Eu coloco palito de dente dentro do meu paninho, tá? O meu paninho úmido. Eu enrolo ele no paninho e passo ele na lateral do nosso bolo. Passo ele lá bem rente mesmo e bem devagar, gente. Que nem eu disse, tem que ter tempo e calma para poder fazer esse tipo de bolo, tá? Para que fique perfeito o acabamento e a decoração dele, tá certo? Passando aí bem rente, porque esse bolo não tem nenhum acabamento aí no pezinho embaixo. Não tem nada de acabamento, é somente isso mesmo, tá? É só essa decoração, então eu tenho que limpar com muito cuidado, com muita calma, para poder ficar bem perfeitinho aí o pezinho do bolo, tá? Aí eu vou mudando, vou limpando e vou tirando de posição e vou fazendo aí essa limpeza aí no pezinho do bolo, tá certo? Aí eu tô mexendo aí, gente, olha, eu prometo pra vocês que eu vou melhorar, tá? Nos próximos vídeos eu prometo que eu vou ver se eu consigo fazer da melhor forma possível, porque aí eu tava já pra entregar esse bolinho, então não tive muito tempo pra poder filmar mais de perto, pra mostrar os detalhes aí pra vocês me desculpem, tá? Aí eu tô fazendo aqui pra vocês o melhor que eu posso, tá bom? Mas aí vocês conseguem ver que eu tô limpando bem, bem rente mesmo ao pé do bolo, tá? Com muito cuidado pra gente poder não tirar esse pozinho, o rosa, né, que eu passei, que eu borrifei aí na parte de baixo, tá? É só mesmo pra deixar bem lisinho, bem perfeitinho, tá bom? Tentei dar um zoom aí pra vocês, eu sei que não ficou 100%, mas só pra que vocês possam ter uma ideia de como que ficou o acabamento aí no pé do bolo, tá certo? Então, gente, agora eu tô mostrando pra vocês como é que o brilho, né? Mas dá pra ver, acho que dá pra ver aí na gravação o brilho do bolo. Eu poderia ter acelerado essa parte, né? Mas é vivendo e aprendendo, tudo bem. Mas enquanto isso, gente, vai aí curtindo e compartilhando os nossos vídeos, tá certo? Eu vou me dedicar cada vez mais aqui pra vocês, tá? Mostrando as decorações, fazendo sempre o melhor pra vocês, cada dia melhorando, tá? Aí, gente, o topinho, tá? Eu tenho o pessoal que fornece aqui pra mim esses topos maravilhosos, tá? Esses topos de scrap, né? Essas rosas lindas. E, gente, esses bolos ficam maravilhosos com uma decoração perfeita. Então, tá aí, tô colocando o nome da cliente, tá? Da aniversariante, na verdade. Encaixando aí no centro do bolo. E aí, eu vou colocando as rosas de scrap, tá? Coloquei numa posição aí que eu achei que ia ficar bem bacana, que ia dar um destaque, tá? E é isso aí, a posição de colocar é da forma como o cliente pede, ou então como você achar melhor aí. Você achar que vai ficar mais bacana, que vai ficar mais bonito, tá? Tô só ajeitando aí. E as borboletas, que tá muito em alta, né? São as rosas e as borboletas que são as decorações mais em alta agora no momento, tá? Já fiz vários bolos com essas borboletas e com rosas. Vou ver, com certeza vai aparecer mais. Eu vou gravando outros vídeos com os vídeos com outras decorações pra vocês também. E aí ficou dessa forma, tá vendo, gente? Eu tô colocando as borboletinhas pra fazer o acabamento aí final, com bastante cuidado. E ficou desse jeito, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da decoração, tá? É bem simples, foi uma decoração rápida. Mas eu achei assim que ficou muito lindo esse bolo, viu?
A cliente, em particular mesmo, amou a decoração. Ela não tinha especificado como ela queria que colocasse, né, o topo e tudo, mas eu achei que ficou muito lindo, tá bom? Então, gente, é isso. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar também de ver esse tipo de decoração. E é isso. É assim que ficou o nosso bolinho. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um beijo!